Seguinte, hoje saiu Datafolha para a corrida eleitoral em São Paulo. Guilherme Boulos tem 45%, Bruno Covas 55%. A Folha colocou nessa ordem aqui, inclusive, os dois números, porque há, em relação à última pesquisa, uma oscilação positiva de Guilherme Boulos e uma oscilação negativa de Bruno Covas. Bruno caiu de 58 para 55, na comparação com o dia seguinte da eleição, não é? E Boulos subiu de 42 para 45. Segundo o Datafolha, essa movimentação acontece principalmente em cima dos votos indecisos, que nesse momento, até agora, dia 24 de novembro, migraram mais para Guilherme Boulos do que para Bruno Covas. Então, repetindo aqui, distância de 10 pontos, Bruno Covas segue liderando, tem 55%, e Guilherme Boulos tem 45%, segundo a pesquisa do Datafolha. Hoje, terça até domingo, a eleição está perto, esse período aqui do segundo turno nesse ano é menor por causa da pandemia da coronavírus, todo mundo sabe disso. Muito bem, o que houve também aqui, e é possível que isso seja um resultado dessa maior exposição de Guilherme Boulos, que no primeiro turno tinha, na propaganda gratuita de rádio e TV, uma exposição minúscula, segundos. Era o tempo que o partido dele, o pessoal, tinha direito nessa comunicação diária dos partidos com os seus eleitores. E agora, no segundo turno, é meio a meio, então há uma exposição maior. Acho que tem muita coisa para a gente falar a respeito disso, né? Queria fazer apenas, para a gente abrir aqui a nossa conversa, uma consideração em relação a essas duas candidaturas. Primeiro, em relação à candidatura de Guilherme Boulos, não é? Se a gente olha aqui na estratificação do Datafolha, ainda Bruno Covas tem a votação maior em 90% aqui das estratificações sociais. Boulos lidera numa faixa em especial, que é a faixa dos mais jovens, os eleitores mais jovens, que tem entre 16 a 24 anos. Ele tem, nessa faixa, 65% dos votos e Bruno Covas tem 35% dos votos. E aí, nos outros estratos, em todos os outros de idade, sexo, condição social, há a liderança do prefeito Bruno Covas no pleito de São Paulo. E é interessante, né, porque essa penetração maior de Guilherme Boulos nessa estratificação social está muito ligada à comunicação que o partido faz, não é? De se colocar como partido novo, o partido que resgata ideais. E é estranho, como em toda eleição a gente vê esse fenômeno, né? Zaidan, Cláudio Humberto, de um partido se colocando ali como a grande novidade eleitoral, como aquele que nega o que foi feito até agora. E se a gente olha ao longo da história, e não precisa nem ir muito longe, né? Na história recente também, partidos que fazem isso muitas vezes resgatam ideias lá antigas, né? Elas vão e voltam nesse sobe e desce que é o movimento político histórico. Então, se a gente olha, por exemplo, algumas propostas de Guilherme Boulos, né? Quando ele fala, por exemplo, sobre funcionalismo, quando ele fala sobre mutirões de construção de casa própria, isso é algo que já foi tentado lá atrás e com um sucesso relativo, para ser muito bondosa aqui em relação a isso, não é? Então, é aquela tentativa de colocar o novo como se o que não estivesse colocado junto tivesse algum tipo de valor. E o novo não é tão novo. Se a gente vê o que aconteceu na eleição de 2018 também, quando no outro polo político Jair Bolsonaro se colocava como novo, e negando a vida política, negando a vida partidária, colocando ali nós contra eles e eles sendo os maus. Isso também não é novo, né? É um movimento que se repete. E em relação à candidatura de Bruno Covas, que lidera a pesquisa Datafolha, 55 a 45, se a gente olha para trás, há alguma coisa errada envolvendo o PSDB em São Paulo, não é? Aquele partido que durante tanto tempo dominou aqui a nossa política, nos últimos tempos, tem tido resultados ali que mostram que há uma luz, no mínimo, amarela sendo acesa. Primeiro, a votação de Geraldo Alckmin para presidente na cidade de São Paulo. Ele teve 8% dos votos. Foi governador do estado eterno, teve 8%. Depois, João Dória, em sua eleição, que conseguiu chegar ao segundo turno vestindo a camisa do Bolsodória, ainda com o candidato do PSDB disputando
porque Alckmin ainda não tinha sido derrotado naquele momento. Ele disse que não, foi uma camiseta que eu ganhei, bem-humorada, como se em campanha alguma coisa fosse feita assim, sem nenhum tipo de pensamento. E agora, novamente, com a votação de Bruno Covas no primeiro turno, muito longe de repetir aquilo que o João Dória teve no primeiro turno na candidatura à Prefeitura de São Paulo, quando ele derrotou de lavada o candidato do PT, Fernando Haddad, no primeiro turno da eleição. Então, queria colocar isso aqui. Gente, acho que eu estava com saudade de falar no ar. Desculpem se eu me estendi. Não. Foi a ausência do Jornal Gente nesses dias. A análise é por aí mesmo. E vale notar, não é, Thaís e Cláudio, que também na faixa de 25 a 34 há uma vantagem do Boulos. E esse grupo, essa faixa etária, corresponde a 20% daqueles que foram ouvidos pelo Datafolha. E na pesquisa anterior, nessa faixa 25 a 34, o Boulos tinha 53. Subiu 3 pontos, está em 56. Eles chamam de oscilação porque está dentro da margem de erro. E o Covas foi de 47 para 44, de 25 a 34 anos. Agora, na faixa que você citou, Thaís, de 16 a 24, em que o Boulos tem uma vantagem agora enorme, né? Era de 59 a 35, passou para 65 a 35, ou seja, não mexeu na intenção de votos nessa faixa para o Covas, mas muitos indecisos, que você citou no início, decidiram votar no Boulos. E aqui é um aspecto interessante, né, Cláudio? Nessa faixa 16 a 24, porque de 16 a 18, o voto é facultativo. Então, aquilo que, por exemplo, acontece nos países onde não há voto obrigatório, que é o certo, né? Esse negócio de voto obrigatório é excrescência. Mas onde não há voto obrigatório, fica sempre a expectativa, qual será o comparecimento do eleitor. O Biden, por exemplo, tinha essa ansiedade, porque ele sabia que dependeria muito de um comparecimento em massa. Por isso até houve aquele incentivo à votação por correio para os democratas, né? Então essa faixa de 16 a 18 depende do que vai acontecer no domingo. Se o sujeito resolve votar, se o eleitor que tem direito ao voto, mas não é obrigado a votar, assim como acima de 70, se ele vai votar. E aí, na medida em que avançam as faixas etárias, cresce muito a vantagem do Covas, por isso essa diferença ainda importante que ele tem. Mas não há dúvida que de 16 a 34 anos é considerável a vantagem do Boulos. E fica essa dúvida, quantos dos eleitores de 16 a 18 vão comparecer às urnas, e mesmo acima, porque nós tivemos uma abstenção alta até por esse quadro da pandemia, né, Cláudio? Exatamente. Eu achava, essa pesquisa, a impressão que eu tinha, a expectativa que eu tinha é que o crescimento de Boulos fosse bem maior do que a pesquisa detecta, né? É um crescimento que está ali situado na margem de erro, o que é uma coisa bastante modesta, ou seja, pode não ter ocorrido, né? Uma das hipóteses dessa pesquisa, que essa pesquisa demonstra, é que essa variação para mais do Boulos pode não ter ocorrido, está na margem de erro. Simplesmente pode ter sido um erro da pesquisa, né? Portanto, assim, eu acho que o crescimento foi aquém do que se esperava daquele que é a grande novidade da campanha eleitoral municipal em todo o país. Eu não atribuiria esse papel ao partido. Eu acho que o PSOL, ao contrário, mostrou um desempenho bastante modesto nas eleições deste ano. Esse desempenho em São Paulo tem a ver com a figura do Boulos, né? Guilherme Boulos assume um papel protagonista na política, tanto quanto o sindicalista Lula assumiu naquela ocasião, né? Quem estava ao lado do Lula, se você pegar a fotografia clássica que existe por aí, é só dar um Google, dos fundadores do PT, ali, com exceção do Zé Disseu, assim, há poucas pessoas que tivessem, aliás, incluindo o Zé Disseu, na ocasião, ninguém tinha grande relevância eleitoral, ninguém tinha nenhum peso eleitoral. É mais ou menos o que se passa hoje com o PSOL do Boulos. O Boulos é a grande figura, ele é quem está, é o carisma dele, é o jeito fácil de comunicar, que ele até procura imitar o ex-presidente Lula nas técnicas de comunicação, chega a falar igual, só falta tornar a voz mais rouca. Mas, enfim, ele segue ali o modelito Lula, né, em todos os sentidos, inclusive nesse. É ele quem lidera o processo, não é o PSOL. O PSOL teve um desempenho modestíssimo, né, nas eleições em todo o país. Eu gostaria de destacar nessa pesquisa do Datafolha de hoje
os números sobre a definição de votos daqueles candidatos que ficaram para trás, né? Aqueles que ficaram para trás no primeiro turno. Márcio França, por exemplo, né? 45% dos eleitores dos entrevistados que afirmaram terem votado em Márcio França no primeiro turno, 45% disseram que agora vão votar em Bruno Covas e 41% em Guilherme Boulos. Dos que votaram em Celso Russomano, 72% declararam voto em Covas. E aí, assim, são aquelas coisas estranhas. Se os eleitores do Márcio França se dividiram quase, né, equitativamente, 45% para o Covas, para o Bruno Covas, e 41% para o Boulos, aí começa um campo que ou o eleitor não tem nenhuma lógica, né? Isso é bem plausível, nenhuma lógica, nenhuma, como é que eu diria, nenhuma coerência ideológica, ou então tem alguma coisa errada na pesquisa, porque a pesquisa indica que 19% dos eleitores de Celso Russomano resolveram votar em Boulos. 19%, não é pouca coisa, né? É um quinto do eleitorado de Celso Russomano. Enquanto 16% do eleitorado de Gilmar Tato, do PT, decidiram votar em Bruno Covas, que é outra coisa estranha, né? Enfim, quase improvável, mas e 79%, exatamente como se esperava, a imensa maioria, quase 80%, declararam voto agora em Guilherme Boulos. E é só interessante notar, Thaís e Cláudio, que essa história de partido, por exemplo, em 18, quando havia ainda uma possibilidade do Lula ser candidato, e mesmo depois com o Haddad, muita gente tinha, por exemplo, o Haddad como primeira opção e o Bolsonaro como segunda e vice-versa. Isso acontece muito, não é? Então o sujeito vota no Russomano, votou no Russomano e agora diz que vai votar no Boulos. Bom, mas que estranho, o Russomano era apoiado pelo Bolsonaro e tal. No Brasil, você pega desde Getúlio Vargas, né? O Getúlio era maior do que PTB, o Juscelino maior que PSD, o Jânio, a relação dele com o UDN foi de conveniência. O Collor teve ali um partido que só existiu por causa dele, e quando vem o processo o partido se esvazia. Não é? O Lula se tornou maior que o PT. O Bolsonaro, presidente da República, nem partido tem hoje. Então a história da política brasileira, o eleitor olha para o indivíduo, para a pessoa, para a identificação naquele momento. Não é? E para partido é um grupo minoritário que vota de acordo com o partido. Né? Especialmente em eleição municipal, né, Zaidan? Claro. Eleição municipal, esta eleição municipal, por exemplo, é uma eleição que eu fiquei tão animado com o resultado dela de uma maneira geral, né, porque mostrou uma evidente maturidade do eleitor brasileiro, né? Você percebe que o eleitor deu pouca importância à opinião dos grandes líderes nacionais, né? O eleitor votou naquele síndico do prédio, aquele camarada ou aquela pessoa, né, um homem ou mulher, que ele considerou mais adequado para tomar conta, para atuar bem como prefeito, tomar conta da cidade, zelar, né? É o cara lá da zeladoria. Foi exatamente isso porque assim, a eleição não tem nenhuma. A eleição municipal não guarda nenhuma relação com questões políticas, muito menos questões políticas partidárias nacionais, né? Você vê, por exemplo, o governador do Ceará, né, o Camilo Santana, que é do Partido dos Trabalhadores, ele põe lá na propaganda dele lá o tempo todo que é o governador mais bem avaliado do país. Ele não conseguiu colocar a candidata dele a prefeita de Fortaleza nem sequer no segundo turno, sendo ele o mais bem avaliado. Você pega o governador Romeu Zema, governador que representa o novo, não apenas o novo do ponto de vista do nome do partido, mas é uma novidade importante na política brasileira, um estado que é central na política brasileira, que é Minas Gerais. O Zema não conseguiu eleger um único prefeito em mais de 800 municípios, né? O que mostra também um falhanço total. Outro governador que também é bem avaliado, Rui Costa, da Bahia, ele também tem ali uma avaliação próxima dos 80%. Ele não conseguiu fazer frente, mas nem provocar cócegas, né, no candidato vitorioso na eleição para prefeito de Salvador. Os soteropolitanos ignoraram solenemente as ligações da candidata do Partido dos Trabalhadores com o governador, que eles avaliam bem. Do mesmo modo em São Paulo, né, se você verificar em São Paulo, que o Estado tem um dos governadores mais mal avaliados do país,
inclusive e sobretudo entre os paulistanos. E esse governador já é considerado vitorioso no caso da vitória de Bruno Covas, da reeleição de Bruno Covas. O Dória não vai deixar escapar, né? Eu ganhei a eleição, né? Sou o grande vitorioso. E ele é mal avaliado, quer dizer, não há uma relação político-eleitoral, político-ideológica, né, entre o voto municipal enfim, no momento em que as pessoas precisam escolher bons gestores. E no caso aqui de São Paulo, não é, Cláudio? Para pretensões maiores que devem existir do governador João Dória na política, é quase que uma obrigação ele conseguir fazer o prefeito de São Paulo, não é? Tendo o PSDB governado o estado pelas últimas décadas, e eu não estou exagerando, tendo ele passado pela prefeitura e sendo Bruno Covas o vice dele, não é? Então, depende de tudo. Em política é muita capacidade de argumentar, né? De você transformar o fato em uma vitória, em uma derrota, e é claro que aí tem marqueteiro para isso. Mas, para mim, olhando de fora, me parece que é quase que uma obrigação do PSDB, se quiser seguir com essas pretensões, manter a Prefeitura de São Paulo. Vitória, por exemplo, foi o que teve o próprio Dória em primeiro turno na eleição de 2016, né? Diferente do que está acontecendo agora, né? E você citou o caso do Alckmin, Thaís, porque o Dória ele foi levado pelas mãos pelo Alckmin. Inclusive, o Alckmin enfrentou o PSDB. Todos nós nos lembramos que houve até processo de tucanos contra o Dória, dizendo que ele usou poder econômico na prévia do partido e tal. E o Alckmin o levou pela mão, enfrentou caciques do partido, foi eleito em primeiro turno o Dória, e parecia que aquele era um sinal fantástico pro Alckmin para 2018. E em 2018, com aquele tempo eleitoral gigantesco que ele teve, ele conseguiu pouco mais de 4%, não é? Então, de fato, não projeta. O que acontece na eleição municipal não projeta. E você falou do Dória, só lembrando que ele reiterou que não será candidato à reeleição ao governo de São Paulo, diz que é contra a reeleição, defende mandato de 5 anos e, claro, continua dando sinais de que quer mesmo, como aliás há muito tempo, né, o Palácio do Planalto, né, Thaís? É verdade. Aliás, Aidan, só para a gente seguir aqui nessa conversa, a gente já expôs fragilidades aqui da candidatura Bruno Covas, e acho que é nosso papel aqui fazer o nosso ouvinte pensar, enxergar o que tem por trás de cada uma dessas candidaturas, e não é que o que tem por trás, não, é de que forma cada uma delas está sendo constituída, está se apresentando, quais são os apoios, quais são os integrantes, quais são as propostas, e para isso a gente tem que fazer o nosso ouvinte seguir o nosso raciocínio. Então falamos aí dessa questão ligada a João Dória relativa a Bruno Covas, e há uma questão ligada à candidatura Boulos que a gente tem que colocar aqui em pauta, não é? O fato de que a vice dele, Luísa Erundina, tem sido colocada pela campanha de Guilherme Boulos como a melhor prefeita que São Paulo já teve. Isso foi lá nos anos 80, e um argumento que fala muito para o coração dessa juventude, dessa faixa de entrada no pleito, não é? Que não acompanhou e não teve a oportunidade de ter passado por aquele momento. Sabe só da história contada, e a gente sabe que história contada, cada um tem a sua verdade, né? Então, se a gente olha nos números da eleição municipal de 1988, Erundina, então, era do PT, ela teve 1.534 votos, ganhou de Maluf, 1.257 votos naquele momento. Na sua sucessão, Erundina, não havia reeleição, o candidato do PT foi Eduardo Suplicy, que perdeu. E perdeu para quem? Para o próprio Paulo Maluf, que em 92 levou a Prefeitura de São Paulo, teve 2.030.000 votos contra 1.279.000 votos de Eduardo Suplicy. Eu estou colocando isso aqui por quê? Porque Erundina não fez o seu sucessor, não fez. E colocou na Prefeitura de São Paulo aquele que era o principal adversário dela àquela época, Paulo Maluf, a quem ela derrotou e que depois assumiu a prefeitura. Este sim fez o seu sucessor, Celso Pitta, e é a história que todo mundo conhece, né? Então é bom a gente lembrar isso aqui também para o nosso ouvinte, porque às vezes as coisas ficam perdidas lá atrás e a gente acaba esquecendo, não é? Então, quando a gente coloca que Erundina não fez o seu sucessor, significa que a maior parte do eleitor naquele momento considerou que havia uma necessidade de mudança no formato da gestão da cidade de São Paulo. Isso acho que é bem claro aqui, quando a gente olha para trás também, já que o Zaidan citou Getúlio Vargas, citou Jânio Quadros, hoje é dia da gente olhar para a história também, né, Zaidan? Claro, claro. E o Maluf chegou a dizer que se o Pitta não fosse o melhor prefeito da história,
Depois ele teve que recuar. Ele renunciaria, né? Nunca mais votem em mim, nunca mais votem em ele mim. teve de Foi recuar a- depois. Nunca mais votem em foi mim. a cartada ali que ele colocou, depois, não, veja bem, não era muito bem assim.